Pessoal, boa tarde, tá? Saudade aí de vocês, meus alunos, Crateus, pessoal de Acaraú também. Saudade de vocês. Ó, meu filho acabou de entrar na sala, Leonel. Pessoal, então vamos dar início aqui à palestra do professor Igor. Tá? E antes, para quem não conhece o Igor, o Igor ele é meu colega da época de campus Acaraú, né? Nós trabalhamos juntos lá. E o Igor ele é formado em física. Ele é bacharel, né, em física pela Universidade Federal do Ceará. Ele também tem um mestrado e doutorado pela Universidade Federal. E hoje ele é professor do Instituto Federal do campus Acaraú. Mas atualmente ele está afastado para um programa de pós-doutorado, né? Então, atualmente ele se encontra fazendo o pós-doutorado em Portugal, na Universidade de Lisboa, certo? Então, as áreas de atuação do Igor são física e estatística e sistemas complexos, e aí ele vai trazer um pouco de um trabalho que ele está desenvolvendo aí lá em Portugal, né, na Universidade de Lisboa, certo? Então é isso, Igor, pode começar. E, pessoal, quem, quem entrar e tiver com o microfone ativado, por favor, desativar o microfone, certo? E aí, no final, ao final da palestra, se vocês forem tendo alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta ao longo da palestra, vocês escrevam lá no chat, e aí a gente vai anotando, e, e aí no final da palestra a gente vai abrir para as perguntas que foram feitas lá no chat, certo? Então é isso, Igor. Pode começar a sua palestra. Eu vou desligar minha câmera e, na verdade, eu vou Ok. desligar só meu microfone, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá. Tá bem, tá certo. Obrigado, PV. Edson, eu queria agradecer a oportunidade, o convite do PV, e a oportunidade de ver vocês todos de novo. Saudade grande de Acaraú, de Crateús também. Então, o PV comentou, mas não sei se ele falou, mas eu também já fui. Assim que eu entrei no ISE, eu fui professor 2 anos em Crateús também. Então, eu fui professor 2 anos em Crateús, do curso de Física e do curso de Edificações. E logo depois eu fui removido para Acaraú, que é onde eu também fiquei 2 anos também. E estou temporariamente aqui fazendo o pós-doutorado, né? Então, meu pós-doutorado não é exatamente nessa área que eu vou comentar com vocês hoje. Na verdade, é mais voltado à biofísica, mas ninguém esperava que isso ia acontecer, essa pandemia e tudo. E acabou que todo mundo, principalmente dessa área minha de física e estatística, acabou voltando os olhos a tentar entender o que estava acontecendo e tentar contribuir de alguma forma no estudo desse problema que a gente está tendo, que é a epidemia de Covid, né? O título do trabalho que eu vou falar para vocês, eu coloquei o impacto da mobilidade na propagação de epidemias. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas o trabalho que eu venho falando é exatamente o oposto disso. Qual é o impacto da epidemia na mobilidade das pessoas? Os dois estão relacionados, mas eu espero que talvez fique claro. Qualquer coisa vocês podem fazer uma pergunta. Certo, então, antes de tudo, eu queria só dar um contexto histórico, falar um pouco só sobre algumas pandemias e qual é a relação delas com a modelagem matemática, né? Então, a primeira que eu vou falar, muito rápido, é falar sobre o cólera, né? A cólera é uma infecção do intestino delgado, né? Que é causada por uma bactéria, que é a Vibrio cholerae. Espero que eu tenha pronunciado certo. Que foi descoberta pelo foi primeiro identificada pelo Robert Koch. Quais são os sintomas clássicos de cólera, né? Diarreia aquosa durante alguns dias, vômito, cãibra muscular. E o que acontece é que a diarreia é tão grande que você acaba se desidratando bastante. E normalmente você a desidratação acaba afetando bastante sua saúde e possivelmente levando a sua morte, né?
Como é que ela é transmitida? A doença transmite-se principalmente através de água e de alimentos que são contaminados com fezes humanas. Então, quais são os fatores de risco dessa situação? É pobreza, não ter acesso à água potável, né? É uma doença que afeta muito regiões pobres do mundo e afetou no passado. Ela afeta por ano de 3 a 5 milhões de pessoas e mata mais ou menos de 28 mil a 130 mil pessoas por ano. Então, ela foi... O que é interessante, né, do ponto de vista para a gente que modela, entender primeiro como é que ela se propaga, né, e estudar historicamente como é que ela se propagou. Ela deve ter começado provavelmente na Índia, os primeiros casos, e durante os 200 últimos anos a gente teve cerca de 7 grandes pandemias de cólera no mundo, certo? Que é o que a gente está passando agora, uma pandemia, né? Então, de cólera já tivemos 7. A primeira foi de 1817 até 1824. Ela começou em Bengal, se espalhou pela Índia e matou centenas de milhares de indianos e também muitos ingleses, militares ingleses que estavam na Índia. A segunda foi de 1829 a 37. E o grande problema é que ela começou a se espalhar pela Europa. Então, ela atingiu a Rússia, a Hungria, a Alemanha, atingiu o Reino Unido. Só em Londres morreram 6.536 pessoas. A terceira pandemia. Vocês podem ver que o intervalo não é tão grande de uma pandemia. O intervalo que vai ocorrendo da pandemia é grande. A gente está querendo agora que o Covid acabe em um ano, mas uma pandemia dessa de cólera levou muitos anos para acabar. E mesmo assim, quando ela acaba, de poucos anos, acaba acontecendo outra pandemia. Porque não existia ainda os meios de controle. Mas a terceira atingiu gravemente a Rússia e matou mais de 1 milhão de pessoas lá. A quarta começou no delta do Gange, do rio Gange, e viajou até Meca através de peregrinos muçulmanos que estavam na região do delta do Gange. A quinta, ela deve ter matado cerca de 250 mil pessoas na Europa, certo? Muita gente nas Américas, na verdade, 50 mil nas Américas, 260 na Rússia, 90 no Japão, 1.000 e 60 na Pérsia. Então, vocês vão vendo que os números são sempre muito absurdos, né? E aí a gente teve a sexta e a sétima pandemia. A sétima já foi em 1961, então não faz muitos anos assim, comparado com 1800. A mortalidade já tinha diminuído muito. Os primeiros anos, em 1800 e alguma coisa, a taxa de mortalidade era de 50% ou mais, e hoje, nos anos 90, a gente conseguiu reduzir a 3%. Ou seja, com tratamento, a gente conseguiu resolver boa parte do problema da cólera. E com saúde pública e higiene. Por que a cólera é interessante do ponto de vista de modelagem, de matemática? Porque teve um surto de cólera em 1854 na Rua Broad, em Londres. E existia uma disputa entre qual era o causador da cólera. Tinha duas teorias, uma delas que era do miasma, se eram partículas no ar, outra que era um germe. E o John Snow teve uma ideia de simplesmente pegar um mapa de Londres e colocar... Esse aqui é um mapa original, por isso que é um pouco difícil de ver, mas cada pontinho preto desse mais escuro é um caso eu ia falar corona, um caso de cólera em Londres, e ele notou uma coisa que em física a gente chama de um cluster, ou em português é um aglomerado. Ele notou que todos os pontos estavam perto de um centro, e ele reparou que esse centro era uma bomba de água, era um poço. Então ele chegou para o governante e falou, olha, esse poço está contaminado e você deve retirar a válvula dele. Acho que é válvula ou manilha, não sei exatamente qual é o nome disso. Então eles retiraram e o número de cólera baixou drasticamente. Então assim ele propôs uma relação causal entre a água contaminada e o cólera. E ele teve uma abordagem mais estatística para o problema. Essa abordagem
historicamente, né, então os matemáticos e físicos e estatísticos começaram a tentar se voltar um pouco a sua atenção para tentar entender processos epidêmicos, né? Provavelmente o primeiro modelo é o modelo de Kermack-McKendrick. Ele foi publicado em 1927 e é um tipo de modelo que a gente chama de modelo compartimental. O que é um modelo compartimental? São caixas com estados e você coloca as pessoas dentro dessas caixas. Então, nesse modelo, ele propôs 3 caixas, né? Uma que era a caixa S, que é o de suscetíveis. Muitos de vocês já devem ter lido um pouco sobre isso. Nessa época de Covid, estava todo mundo mexendo nisso. De suscetíveis é uma pessoa saudável, mas que pode ficar doente. E é um infectado, ou seja, entrou em contato com alguém infectado, ele ficou também. Só que no modelo original do Kermack e McKendrick, eles estavam preocupados em saber o I, que dependia de uma certa... Era uma função que dependia da idade, também do tempo, varia no tempo o número de infectados. Assim como também o número de suscetíveis. E a terceira caixa, a última, é o número de recuperados. Então ele imagina que você pode dividir a população nessas 3 caixas. Ou você é suscetível, ou você é infectado, ou você é recuperado. E dessas 3 caixas, você tem que passar pessoas de uma caixa para outra. Aí é a dinâmica do modelo. Como é que uma pessoa passa de uma caixa para outra. Então, você assume a situação mais simples, é que, por exemplo, a taxa de número de suscetíveis decresce proporcional ao número de suscetíveis. Ou seja, você tem muita gente sadia, então você tem maior probabilidade de uma pessoa virar infectada. Então, toda vida que um país é atingido pelo corona pela primeira vez, então o que acontece? Todas as pessoas que são sadias podem passar para a caixa dos infectados. A caixa dos infectados cresce também na mesma proporção que a caixa dos sadios diminui. E diminui proporcional a essa taxa gama, que é uma taxa de recuperação, é quantos dias você fica doente. A gente chama recuperado ou removido porque se você morrer, para o modelo é a mesma coisa. E o lambda é o que eles chamam de pressão de infecção. Eu não vou entrar aqui nos muitos detalhes, porque eu quero dar só uma visão geral para vocês, mais ou menos, do que é feito. Qual é o modelo que vocês devem ter visto no jornal, ou lendo um pouco sobre isso? Vocês devem ter visto o modelo C, que é suscetível, infectado e recuperado também. Ele é uma simplificação do modelo anterior que eu mostrei, onde você não assume que existe idade, todo mundo tem a mesma idade. Então, a taxa de remoção, ou seja, a taxa de cura é uma constante, e a taxa também de infecção, que é o beta, é uma constante também. E é a integral do I pequeno, que dependia da idade da pessoa, e isso é o número de infectados no tempo. Esse modelo é o modelo clássico, é o modelo mais simples que você vai aprender de epidemia. Você vai ter uma caixa S. Vocês conseguem ver meu mouse? Consegue, né, PV? Não? Faz só um joia. Sim? Não? Tu consegue ligar o laser? Dá para ver tranquilo aí. Dá para ver? Tá bom, obrigado. Então tá aqui a caixa S, a caixa I, então você tem uma taxa de passagem do S para o I, que é beta, e também depende do número de infectados. Você precisa encontrar uma pessoa infectada para ficar doente. E você tem uma Igor, taxa de recuperação gama. Fala. tu consegue ligar o laser? Eu não sei como é que liga o laser mais. Não sei. Enfim, vai. Tá. Ok. Eu sabia antes, agora eu não sei mais. Não nesse modo que eu tô. Ok. Então, a taxa para os recuperados é gama. Gama, no fundo, é o que a gente chama de uma escala de tempo. É quantos dias você fica doente e passa para ser recuperado, ou quantos dias você fica antes de morrer. E o gráfico clássico é isso, que é o número de pessoas contra o tempo. O azul é o número de suscetíveis, o vermelho é como o número de recuperados cresce, e o I é como o número de infectados cresce e depois diminui. E esse aqui é o pico que vocês tanto escutam falar de Covid e tudo. Essa é uma situação bem ruim, se você olhar bem, porque você começou com 500 pessoas e, no fim, todas as pessoas ficaram doentes. Esse é um problema, inclusive, do Covid. O Covid tem um beta alto, que é uma taxa de infecção muito alta. Ok, mas qual é o problema desse modelo? Por que que todo mundo brinca com esse modelo, mas esse modelo não é necessariamente a melhor coisa para simular o Covid? Ele falta 2 coisas. Falta interações heterogêneas, ou seja, nem todo mundo... Esse modelo assume um total mixing, que é tipo, todo mundo está dentro dessa caixa e todo mundo está em contato com todo mundo.
Isso não é verdade no mundo real. E é muito importante para prever uma epidemia, você entender que tem pessoas que têm mais amigos do que outras. E outra coisa que ele esquece é a mobilidade, as pessoas estão andando no país. Aqui eu não vou falar sobre as interações heterogêneas, eu vou falar sobre mobilidade. Para isso, eu vou falar um pouco só sobre a peste negra, que foi outra grande pandemia, a maior que os seres humanos já viram. Ela já matou de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. E teve um pico em 1347 e 1351. Ela também é causada por uma bactéria, essa bactéria aí do lado, Yersinia pestis, eu acho que é assim que se pronuncia. E você é contaminado com essa bactéria quando você é mordido. Tem algumas formas, mas tipicamente é quando você é mordido por uma pulga que vivia em um rato e o rato era um hospedeiro da bactéria. E pronto, e passa para você. Há 3 formas da doença: tem a pulmonar, a septicêmica e a bubônica. A bubônica é a mais famosa. Quais são os sintomas? No começo é uma gripe. Febre, dor de cabeça, náusea, vômito. Só que depois você desenvolve inflamações nos gânglios e forma bulbos, às vezes com secreção e tudo. E é uma doença que mata muito, certo? Se você não cuidar, 80% das pessoas morrem em pouco tempo. O que é interessante dela do ponto de vista de modelagem, né? Que ela, se você observar como foi crescendo ao longo dos anos a propagação dela, muito provavelmente ela foi levada, o próprio cólera também foi levado através de pessoas se movendo no espaço. E o modelo CIR não tem isso. Então, em 74, nesse artigo da Nature, onde o J.V. Noble, ele estuda Geographical and Temporal Development of Plagues. Então, é desenvolvimento geográfico e temporal de pragas. Então, ele estava interessado em entender como é que se propagou no espaço a peste negra. E, para isso, ele usou o modelo CIR, mas ele percebeu que, se ele só usasse o modelo CIR, ele precisava, como ele tinha que ter a parte da geografia, ele precisava ter expansão, ele precisava ter uma propagação espacial. E ele incluiu esses 2 termos extras na equação, que quem for da física e já tiver visto difusão sabe o que é isso. Isso é um termo de difusão, certo? Então, o que acontece é que você tem uma constante de difusão D e um laplaciano, aí é uma derivada no espaço. Antes não tinha nada de espaço no C, aí agora ele incrementou o modelo, adicionando uma possibilidade de você ter um espalhamento da doença. O que ele está assumindo? Quais são todo modelo tem hipóteses simplificadoras, e ele não explica tudo. Ele está assumindo que as pessoas são partículas, né, que estão movendo-se aleatoriamente no espaço, estão se difundindo. As pessoas são assim? Não são. Então, a gente tem outras etapas para melhorar, né? Mas com esse modelo ele foi capaz de explicar essa frente de onda, essa onda que se propagou na Europa. Esse tipo de equação é clássico, chama-se modelos de reação e difusão. O pessoal de física e química usa muito isso, certo? Um biólogo matemático, que é o Fischer, ele foi um dos primeiros a propor isso. E ele estudava a propagação de genes alelos. Acho que é isso o termo. No espaço. Como é que aparecia um certo gene e ele se propagava no espaço. O que acontece é o seguinte: depois você percebeu que esse tipo de modelo podia ser usado para diversas coisas. Por exemplo, a coloração de peixes, a coloração de uma girafa, a pelagem de um tigre. Quem percebeu isso foi mais à frente, foi o Turing. Vários padrões de morfologia e morfogênese de animais são descritos através dessa equação. Ok, mas e se eu quero ir para o COVID, né? O que é que eu preciso no COVID? O que eu preciso para modelar o COVID? Primeiro, eu preciso de um modelo compartimental. Eu posso usar um modelo compartimental, não é o único, né? Existem outros modelos que se chamam modelos baseados em agente, que é você... Agente é tipo uma partícula, você simular todas as pessoas de um país. Só que esses modelos são computacionalmente muito pesados. Aqui eu vou falar só sobre modelos compartimentais. Então, para o COVID,
o CIR não é suficiente, porque o COVID tem muitas etapas. Então, o que eu estou trabalhando com um grupo daqui e um grupo da Espanha? Então, eles têm esse modelo para o COVID, onde você tem mais compartimentos. Você tem um compartimento S de suscetível, tem um compartimento E de exposto, ou seja, eu encontrei com uma pessoa doente, estou exposto, eu ainda não sinto nada e não transmito a doença. Isso acontece no COVID. Depois eu passo desse compartimento de exposto para um assintomático, que é eu não sinto nada, mas eu já começo a transmitir a doença. Depois eu passo do assintomático para o infectado. Eu sinto alguma coisa, sinto os sintomas, né, e passo a doença. Para cada uma dessas passagens, dessas caixas, eu tenho uma taxa que a gente tira da literatura. Você vai ver um artigo de medicina que eles sabem de exposto para assintomático são cerca de 2 a 5 dias. É quando você começa a sentir os sintomas no COVID. Então, você usa esse ETA como 5, por exemplo. 3,5, depende muito da simulação. Certo, voltando às caixas, então eu tenho infectado, e do infectado eu posso ir para o hospitalizado, que é o H, ou eu posso ir para o recuperado. Então, eu estou infectado, eu posso ou me recuperar ou ser hospitalizado. Eu estando na caixa do hospitalizado, eu tenho uma probabilidade de eu me recuperar ou de eu morrer, certo? Então, essa seta do H para o R é dizendo qual é a probabilidade que eu tenho de ficar recuperado. E do H para o D, qual é a probabilidade que eu tenho de morrer. Que ela é dado por esses termos, esse ômega e esse gama. E o que é esse I debaixo de cada um desses letras? Por que é S, I, E, I, A, I? O que acontece é, eu não posso pegar para o Brasil e resolver essa caixa, porque eu resolver esse modelo para o Brasil como um todo. Eu pegar a população do Brasil, coloco uma que a gente chama de CID, que são os primeiros infectados dentro do país, e vejo como é que eles propagam. Não posso fazer isso, porque o que acontece é que o Brasil é heterogêneo e tem a mobilidade das pessoas. Então, para resolver esse problema, o que você faz? Você divide o país em várias cidades, ele já está dividido, na verdade, e se resolve chamando de metapopulações. Então, o que acontece? Aqui na direita, você tem a cidade I, cidade L, a cidade K, cidade J e a cidade M. E o W significa o movimento de pessoas de I para J. Então, dentro da cidade I, tem um certo número de pessoas infectadas. Só que todos os dias, uma fração das pessoas da cidade I vão para a cidade J. E uma fração dessas pessoas que vão estão infectadas também. Então, para cada uma das cidades, você resolve esse modelo. E leva pessoas de uma cidade para outra e resolve o modelo de dia, volta as pessoas de noite para sua casa. Aí, no outro dia de manhã, você leva todas as pessoas para as outras cidades, resolve o modelo, volta de novo. O que é resolver o modelo? É resolver essa série de equações, certo? Parece feio, né? Mas não é tão complicado. Cada uma dessas equações é uma daquelas caixas. É como que... A primeira é como que os números suscetíveis aumentam no tempo T mais 1, que é mais um dia. A de baixo é como o número de E expostos aumenta. E assim sucessivamente. Onde é que está a mobilidade? Ela está na probabilidade de eu encontrar alguém infectado. Essa probabilidade depende de um negócio chamado RJ, que eu vou explicar no próximo slide o que é, que basicamente diz como é que eu estou me misturando com pessoas de outras cidades vizinhas. O que é esse RJ? Esse RJ é um negócio chamado matriz, origem e destino, certo? Então, o que acontece suponha que eu tenho essa cidade, A, B, C, D. Para todo o país é assim. Existe uma fração da população da cidade de A que todo dia fica em A. E existe uma fração da cidade de A que vai trabalhar em B. Por exemplo, 10%, aqui eu escolhi como RAA 0,84, ou seja, essa cidade A, 84% da população dela fica nela o dia todo, trabalha nela mesmo. De RAB, 5% da população de A vai para B trabalhar e volta de noite. E assim eu posso construir para o país inteiro. E eu tenho uma matriz. Isso se chama matriz origem-destino. E é super importante em urbanização e modelagem. E hoje em dia, em epidemias, é importante. Dado que o problema é como é que eu consigo essa matriz origem-destino.
Como é que a gente conseguiu em Portugal? A gente entrou em acordo com uma empresa de telefonia chamada NOS. Essa NOS deu... Eles sabem como é que estão os celulares, que aqui chama telemóvel, de todo mundo, e eles sabem onde é que as pessoas estão andando. E eu consigo, então, com acordo com eles, eles podem me passar como é que as pessoas estão se movendo no país, e eu sei quantos por cento das pessoas vão trabalhar de Lisboa para Sintra, que é uma cidade aqui vizinha. Com isso, a gente juntando essa matriz OD com o modelo, a gente conseguiu construir o que a gente chamou aqui de mapa de risco. Na verdade, eu vou mostrar aqui o site para vocês. Eu vou tirar aqui, você está na apresentação, parar a apresentação. Vou compartilhar minha tela. Certo? Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Estão, PV? Ok. Tá todo mundo vendo, PV? Tá abrindo aqui. Peraí. Pronto. Tô vendo a tua tela, vai. Bom, então, nesse site, se vocês quiserem entrar, foi em colaboração com o grupo... Tá em miniatura, eu acho. Não, peraí, deixa eu ver. Ok. Tá todo mundo vendo? Coloquei lá no perfeito. chat. Tá Dando perfeito. pra ver, Continuar aí. Pronto, Boa, tá dando pra ver. Pronto, então se vocês entrarem nesse site, ele foi feito, na verdade, por um grupo espanhol e a gente foi responsável por ajudar na parte de Portugal. Então tem a Espanha, tem Portugal e tem o Brasil. Então, vocês podem entrar em português e o que acontecia? Você poderia ir em cada uma dessas cidades e saber qual era o risco, qual era a porcentagem de pessoas que possivelmente estavam contaminadas na sua cidade. Então, tem Portugal e tem as ilhas, tem a Madeira e tem os Açores. E você podia ver isso no tempo. Não está atualizado por um motivo, porque constantemente fazer essas previsões é algo extremamente delicado e precisa de muitos dados. Então, se eu tenho uma matriz de mobilidade das pessoas de ontem, não necessariamente as pessoas estão se movendo do mesmo jeito hoje. Então, a gente não se atrevia a fazer previsões de muito longo alcance. O Wesley, que é um colaborador da gente, ele fez a parte do Brasil. Então, vocês podem dar uma olhada, só tem uma cara... Tudo isso era atualizado em tempo real logo no começo da epidemia, mas depois de um tempo a gente parou de atualizar. Mas vocês podem dar uma olhada como é que é feito, tem um artigo, tem explicação de todas as questões do modelo, as vantagens, as desvantagens do modelo, tem perguntas, e tem a equipe que fez o modelo, que fez o trabalho, né? Certo. Então, deixa agora eu voltar para a apresentação bem rápido. Ok. Janela. Pronto. Então, aqui em Portugal foi engraçado que a gente fez isso e conseguimos apoio do governo, de várias empresas e também a gente apareceu na imprensa e tudo, então foi uma experiência interessante. Mas quais são, dado que eu sei a epidemia, eu tenho um modelo, eu tenho um modelo, eu consigo simular isso, tenho uma mobilidade, mas como é que ativamente eu posso diminuir a taxa de crescimento da epidemia, né? Então, vocês já devem ter escutado mais do que eu, provavelmente, existem o que se chama de medidas não farmacológicas, ou seja, você não farmacológico no sentido que não é um remédio nem uma vacina. E a principal delas é distanciamento social. Distanciamento social faz o que eles chamam de flatten the curve, que é achatar a curva, isso. Então, você diminuir o número de infectados, o crescimento do número de infectados. Né? E Portugal fez isso muito rápido, o Brasil não tanto, né? O que acontece é que é o seguinte, no momento que o governo faz o que a gente chama de lockdown ou quarentena, tem uma resposta na mobilidade das pessoas, e a gente foi estudar qual era essa resposta, né? Então, aqui é como que eu consegui ter acesso aos dados da mobilidade das pessoas em Portugal, e aqui eu mostro a mobilidade relativa antes do lockdown e depois do lockdown. Quando é que foi o lockdown em Portugal? Foi no dia 18. No dia 12 de março fechou-se as escolas e dia 18 o governo declarou estado de emergência e mandou fechar todos os restaurantes e estabelecimentos comerciais. Se vocês olharem esse gráfico, era o que a gente chama de baseline, a mobilidade padrão, e diminuiu de residentes e não residentes. Não residentes é estrangeiros, tem muitos estrangeiros aqui. E a gente pode acompanhar isso no mapa.
como que cada uma das cidades veio mudando a mobilidade delas. Mas para que isso serve? Como é que eu posso usar isso para entender como é que espacialmente o COVID ou qualquer outra doença infecciosa se propaga? Então, a gente pode usar um negócio chamado árvore de infecção, que é o que a gente construiu para Portugal. Então, se vocês lembrarem da matriz aldeia, eu tenho lá aqui as minhas cidades A, B, C, D, e tenho as transições entre as cidades. Se eu imaginar que uma pessoa infectada é uma pessoa que está no meio dessa população, então eu posso considerar que ela é uma pessoa aleatória para mim. Então, aleatoriamente, então eu posso imaginar que existe uma probabilidade de uma pessoa infectada ir de A até B, de B até D. Ou de A até D diretamente, ou de A até C. E quem diz essas probabilidades são essas taxas. O que é interessante é que esses dois pesquisadores, em 2013, o Dirk Helbing e o Dirk Broekman, eles conseguiram mostrar que se você definir uma métrica, ou seja, uma medida dentro dessa matriz, dentro dessa rede, ou seja, você vai definir uma distância entre A e B usando essas probabilidades. E ela é definida desse jeito. Mas qual é o sentimento disso, né? O que diz é o seguinte, eu quero ir de A até D. Se eu sou um agente aleatório que está aqui, eu tenho que ver a probabilidade de eu ir de A até D. Tem duas maneiras de eu ir de A até D. É A até B, B até D, ou A até D diretamente. Se eu quero ir pela maneira de cima, que é A, B, B, D, eu tenho que multiplicar as duas probabilidades. Então, tem que acontecer de eu sair de A, ir até B, sair de B e ir até D. Então, vai ser o produto de RA vezes RAB vezes RBD. Por isso é que aparece um logaritmo, porque quando eu somo distâncias, quando eu somo logaritmos, eu estou fazendo o produto do valor que está dentro deles. Então, assim, ele define um negócio chamado distância efetiva entre cidades, e que, basicamente, essa distância efetiva ela cria uma árvore. Então, eu tenho uma pessoa doente em A. Qual é o caminho que essa pessoa vai fazer para infectar as outras? Ela tem que sair de A, ela vai até B, e depois ela vai até D. Ela não vai de A até D direto. Ela tem que passar por B e ir até D. Esse é o caminho mais provável. Por que isso é interessante? Eles mostraram que se você constrói essa árvore, e eles construíram isso para a epidemia de H1N1, que começou no México, e a epidemia de SARS, em 2003, começou na China, eles mostram que o tempo que um país leva para ter o primeiro caso não é correlacionado com a distância geográfica. Você pode pensar, isso é óbvio. Não, você pode pensar, não, ok, isso é meio estranho e tudo, muitas pessoas nem imaginariam isso. Por exemplo, aqui deu um problema porque a vice-presidente do governo espanhol falou que Portugal deu sorte porque ele está mais longe, ele está mais a oeste. Só que o vírus não se propaga pela geografia, ele se propaga por essa rede de mobilidade das pessoas. E entre países, quem diz essa rede de mobilidade são os aeroportos. E são essas probabilidades. Então, rapidamente um vírus está na China, ele pode ir para os Estados Unidos sem passar pela Europa. Mesmo que a distância seja maior. Eu acredito que é maior. Então, o que eles mostram é que essa distância efetiva, dada só por essa matriz de mobilidade, é suficiente para explicar quanto tempo um país leva para ficar infectado pela primeira vez. Então, aqui é uma simulação deles, mostrando à direita vai ter uma epidemia que começou no México, e à esquerda é essa rede. Ele mostra que vocês vão ver em roxo que é muito mais complexo a propagação geográfica do que nessa rede. A propagação nessa rede é um anel que vai se propagando do centro, é uma onda que vai se propagando do centro até as bordas. Então, essa geometria que eles definem nessa rede, ela é mais explicativa do que a geometria a própria geografia, porque as pessoas andam saltando, elas pegam um trem, elas pegam um aeroporto. Então, não necessariamente a distância geográfica é importante. Então, a gente fez isso para Portugal. Então, aqui é a árvore para Lisboa, no centro, para Braga, que é uma cidade de meio porte do norte daqui, e para Campo Maior, que é uma cidade pequena. Através dessa árvore, a gente mostrou que, por exemplo, aqui é um mapa de Portugal, na esquerda, onde eu peguei e construí a árvore centrada em Lisboa. Lisboa está nesse ponto, esse círculo preto, aqui embaixo. Porto, que é a segunda maior cidade de Portugal, é no norte, e está aqui em cima. Não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas é uma cidade clarinha.
Quanto mais claro, menor a distância para Lisboa. Efetiva, a distância do ponto de vista do vírus, não a distância geográfica. Então, o que acontece é o seguinte, um vírus, uma pessoa contaminada em Lisboa, ela vai rapidamente passar para o porto, pulando todas as cidades que estão aqui no meio escuro. Então, a estrutura geográfica do país explica parcialmente a propagação do vírus, mas quem explica totalmente é a mobilidade. Obviamente, a mobilidade está correlacionada com a geografia, mas ela é o fator principal. E como é que o lockdown afetou Portugal? Afetou, eu posso construir essa rede de infecção para vários dias, desde antes do lockdown e depois do lockdown. 9 de março foi depois do lockdown, 19 foi no dia do lockdown, 18, 19, 23 é depois. O que aconteceu? Antes, Lisboa estava conectada com praticamente todas as cidades no país por um link só. Qualquer pessoa infectada em Lisboa transmitia com um passo só para todo o país inteiro. Com o lockdown, o que aconteceu? Lisboa ficou mais distante. Então, para passar para uma cidade como Campo Maior, agora precisa passar por mais 2 cidades. Então, precisa aparecer casos em mais 2 cidades no meio do caminho até chegar em Campo Maior. Então, o que acontece? O lockdown e a diminuição da mobilidade faz com que essas distâncias aumentem, e essas distâncias estão correlacionadas com o tempo que leva para chegar a infecção. E é por isso que o lockdown e a quarentena é uma medida eficiente na diminuição da velocidade. Não só dentro do país, da cidade, mas da cidade central com a infecção para as outras cidades. Aqui eu faço uma série de medidas, mas que aqui eu acho que no momento, se alguém quiser perguntar, eu posso responder. Uma coisa interessante que é que a resposta da quarentena, o lockdown, não é homogênea. Tem cidades, aqui eu estou mostrando como é que era a mobilidade antes do lockdown contra a mobilidade depois. Ops, aqui está antes também, mas em cima aqui é depois do lockdown. Cada bolinha dessa é uma cidade. E a linha é quando não mudou nada. Se a bolinha estiver em cima da linha, quer dizer que a cidade não está... A mobilidade dentro da cidade, da cidade para as outras cidades vizinhas, não mudou nada. E a gente vê que cidades que têm uma mobilidade grande são as que são mais afetadas. Então, Lisboa, que é uma cidade grande, é uma cidade que, de fato, teve uma diminuição relativa de mobilidade maior do que as cidades pequenas. Para as cidades pequenas, continua basicamente o mesmo movimento. Esse trabalho, né? O que a gente está fazendo agora? Então, eu tenho uma descrição temporal de como que o país respondeu, o país de Portugal respondeu às medidas de restrição de mobilidade, ao lockdown, e agora a gente está saindo do lockdown. E provavelmente a gente vai ter acesso aos dados também, então a gente não sabe se quando voltar, a rede vai voltar a ser a mesma de antes. Então, o que a gente está fazendo agora em colaboração com a Espanha é rodar os modelos de epidemia e ver quais são os fatores que estão determinando o que acontece. O fato da diminuição da mobilidade ter sido heterogênea deve ter tido um impacto na propagação da epidemia. Por exemplo, nesse momento, em Portugal, antes não estava acontecendo isso, mas na volta, a cidade mais afetada está sendo Lisboa. E a gente não sabe exatamente por que está acontecendo isso. Antes estava sendo o norte de Portugal, Porto, Braga. Então, esse trabalho foi feito em colaboração com muitas pessoas, foi feito pela orientação do Nuno, que é o meu chefe aqui, nós, que é a companhia de telefonia, que cede para a gente os dados de mobilidade, a Closer e a DSPA, que é uma empresa de consultoria de Data Science, e a Data Science Portuguese Association, cederam também pessoas para ajudar a gente a tratar os dados e modelar. No Brasil, a equipe que faz o mapa de risco é o Wesley, que é um aluno, e o Silvio C. Ferreira. Os dois são físicos, o Silvio é professor na Universidade Federal de Viçosa e o Wesley é um aluno de doutorado. Na Espanha, esse grupo gigante que são de físicos também, o Alex Arenas é um físico muito famoso nessa área, e o Jesus Gomes Gardenhas também é um físico muito famoso nessa área. Pronto, se alguém tiver alguma pergunta, acho que acabou.
Então, pessoal, está aberto aí para dúvidas, né, perguntas sobre a apresentação. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar aí no chat ou podem sinalizar no chat para ligar o microfone. Eu acho que é até melhor ligar o microfone para fazer a Isso, pergunta. liga o microfone, fala que vai perguntar e liga o microfone. Isso. Você coloca no chat que vai fazer uma pergunta, tem alguma dúvida. O Ambrósio. Pronto, boa tarde, pessoal. Oi. Só uma Boa dúvida, tarde. Cladinho. Como que fica a questão da idade? Porque lá, acho que no modelo de CIR, não sei se tu falou e eu passei despercebido, lá tem a questão da influência da idade, né? Para outras pandemias, digamos assim. E na Covid, leva a influência também? Vocês modelam com relação Sim. Eu não mostrei aqui, mas nesse modelo, fica mais complicado, tem um... Você está vendo essas equações? Vocês estão vendo essas equações? Sim. Então, Pronto. Tem um G bem pequenininho, certo? Cada uma dessas equações é resolvida para uma faixa de idade diferente. E na Espanha, isso não fui eu que fiz, certo? Então, eles resolveram para a Espanha. Em Portugal e no Brasil, a gente resolveu para todo mundo uniforme. Por um motivo. O que acontece é o seguinte: se você quer segregar em idades, você precisa ter uma outra matriz, que chama-se matriz de contato. É o seguinte: uma pessoa de 60 anos entra em contato por dia com quantas pessoas de 10 anos, quantas pessoas de 15 anos, de 20 anos. Então, existem essas matrizes de contato. Já foram medidas experimentalmente. E pronto, para a Espanha eles têm uma matriz dessa pequena, 3x3, que eles só dividiram a população em 3 faixas: crianças, adultos e idosos. E quando eles simulam a mobilidade, eles também afetam. Eles dizem que os idosos não se movem, nem as crianças. Não se movem de cidade para cidade. Dentro de uma cidade, sim, mas de uma cidade para outra cidade, não. Mas, sim, a idade é importante. Eu não comentei porque era um complicador mais ainda. As equações vão aumentando. Você tem que ter uma outra matriz e tem que ter a interação entre pessoas de idade diferente. Mas, sim, ela é essencial. Hoje em dia, as melhores simulações levam isso em consideração. Certo, obrigado. Já. Mais alguma? Pronto. Mais alguém, pessoal? Só fazer um comentário, Igor. Isso é interessante porque se você pegar, vamos colocar o Brasil e se a gente fizer um modelo só para o Brasil, sim. O estado de Minas Gerais, por exemplo, ele não Sim. é um estado que ele tem tantas conexões aéreas, né, digamos assim. E eu vi uma notícia, acho que ontem, que ele é um dos estados que tem menos casos de Covid-19, né? Sim, assim, olha, eu trabalhei com isso desde essa crise, certo? Uhum. É uma grande complicação simular isso. É muito complicado. Não é só isso, isso foram noites e noites para a gente conseguir publicar esse primeiro mapa. Para você começar uma simulação dessa, você precisa ter casos importados. Você tem que ter em física, para o pessoal da física, isso é uma condição inicial. Você vai resolver uma integração, você tem que ter uma condição inicial. Quem tem que te dizer isso é o governo. Então, o governo de Portugal é provavelmente mais organizado do que o brasileiro nessa crise, vem sendo mais organizado, mas mesmo assim é complicado. Eles não liberam todos os dados são conflitantes. Pegou todo mundo de surpresa com isso. Então, ninguém sabe exatamente o que acontece e quantas pessoas estão doentes mesmo. Tem esse fator de incerteza. Outra coisa é que o estado de Minas Gerais é um estado também muito grande, esparso, né? Provavelmente a locomoção seja diferente de outros países, de outros estados. E ele está tendo poucos casos hoje, não quer dizer que vai ter poucos casos depois. Entendeu? Esse é um erro também que as pessoas estão cometendo, é imaginar que, ok, Minas Gerais pode só não ter chegado ainda,
É só uma questão de chegar aos primeiros casos. Uma vez chegou os primeiros casos, é muito difícil de conter. É muito, muito, muito difícil de conter. Mesmo aqui, que funcionou bastante bem o lockdown, está voltando agora e os casos voltaram a crescer novamente. Tipo, é muito difícil de conter mesmo. Agora aí, talvez o verão, o calor também ajude, aqui também está quente agora. Ninguém sabe o que vai acontecer no inverno. Tem a questão da testagem, né, também. Tem a questão da testagem, sim. Se o mapa de risco é feito para prever se vocês olharem, prever o número de pessoas que o governo não sabe. O número que tem lá, a porcentagem para cada uma das cidades. É engraçado ver o do Brasil, vocês podem olhar depois. Porcentagem que tem lá é dos casos que a gente não sabe. Quem são os casos que a gente não sabe? São o E e o A, que é os expostos e os assintomáticos. O governo não sabe quem foi exposto nem quem foi assintomático. Só que eu sei da minha equação. O que o governo precisa me dar é os infectados e hospitalizados. Então, ele precisa me dar isso, né? E nem sempre dá. Chegou um ponto que a gente desistiu de atualizar, porque o trabalho é brutal e é muito grande, e a toda hora está mudando as coisas. Toda hora está mudando. As pessoas mudam as conexões delas, param de ir num supermercado, param de fazer isso. Não tem como você colocar tudo isso no modelo. Você tem uma visão geral, mas desconfie de todo mundo que quer prever muitos dias. Não dá. É muito complicado. Certo. O Paulo Henrique fez uma pergunta, né? Eu nem vi, ó. Tô vendo agora. Tem. Piaget tem algumas informações com relação à incidência de Covid em Fortaleza e as linhas aéreas com a Europa. Pois, assim, a informação que eu tenho é a mesma que vocês têm, especulativa, né? Fortaleza teve um boom econômico recente. Covid foi uma doença de gente rica, essa é a verdade. Aqui, uma das primeiras pessoas que morreu foi um dos CEOs do Santander. Ele estava esquiando na Suíça. Teve um grande número de pessoas que vieram para Lisboa, logo no começo, que estavam esquiando nos Alpes italianos e suíços, e teve o que eles chamam de super spreader, que tem uma pessoa que está doente, ela contamina 100 pessoas. Aconteceu isso na Coreia, numa igreja, uma senhora contaminou umas 100 pessoas. E pronto, começou como sendo uma doença de gente rica, né? E Fortaleza, aparentemente, tem muitas pessoas ricas, né? Viajando para a Europa e voltando e tudo. E era complicado. Mas, pensando na perspectiva do que eu apresentei, Fortaleza, com o hub, ele automaticamente diminui a distância efetiva dele para o resto do mundo. Então, se diminui a distância efetiva para o resto do mundo, a epidemia chega rápido lá. Se chega rápido lá, cresce mais rápido. Depois vai diminuir mais rápido também, mas cresce mais rápido. Como São Paulo, né, também? Também. Tem outra pergunta. Olá, Igor. O Jorge. Certo. Então, aí, o microfone está ruim, perdi o início da apresentação. O modelo leva em conta o poder aquisitivo das pessoas nas regiões, ou isso é implícito? É implícito, não tem... Não tem... Você assume o que a gente chama de campo médio, é todo mundo meio que conectado com uma média de pessoas. Vai estar implícito na cidade com que você está inserido, e a cidade com que você está inserido vai afetar a mobilidade e vai afetar a sua conectividade média também. Quantas pessoas você conhece e entra em contato por dia, tem isso no modelo também. Paulo Henrique, naquele... Fala, João Cláudio. Na Suécia, né? Sim. Os epidemiologistas lá, eles utilizaram qual modelo para não implementar o lockdown lá? Ou foi loucura total aquilo ali? Não faço a mínima ideia, João Cláudio. De verdade, não faço a mínima ideia. E acho pouco provável que eles revelem também. Não tenho certeza não, mas não acho que... Por que eu acho pouco provável? Os poucos artigos de professores da Suécia que eu vi, todos eles são contra as medidas do governo.
Então, os epidemiologistas suecos, a grande maioria, era contra o que o governo fez, mas pronto, o chefe, o ministro da Justiça, que não é ministro da Justiça lá, é o epidemiologista-chefe, pronto, decidiu ter essa estratégia. Não é uma estratégia incomum. A Holanda fez a mesma coisa, a Inglaterra fez a mesma coisa. A Holanda insistiu por muito tempo, e também não é tudo fechado na Holanda. Até hoje fala-se pouco da Holanda, mas a Holanda também não fechou, como Portugal. E tem muitos casos. A Holanda tem muitos casos. Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique tem uma pergunta, depois o Vinícius. Tá. Naquele mapa mostrando a distância efetiva entre as cidades de Portugal e Lisboa, teria um mapa mostrando cidades fora de Portugal? Ok, naquele mapa mostrando... Certo, não sei se eu entendi. Verdinho lá, mostrou. Certo, eu não sei. Pronto. Colocar lá. Volta. Imagino que é esse, né? Distância efetiva... Ai, não, aqui pra frente. Se for aí, tu coloca aí nos comentários, Paulo Henrique, se é ou não. Pronto. Ok, esse. É esse? Não temos, porque a gente poderia ter, mas a gente diminuiu a complexidade. O que acontece é, eu preciso saber a mobilidade entre a borda de Portugal e a Espanha, né? Normalmente as empresas de telecomunicação aqui são multinacionais e operam em mais de um país. A gente sabe quais são os estrangeiros que estão dentro, mas a gente não sabe de onde eles vieram. Não. E também a gente resolveu diminuir a complexidade. Talvez a gente conseguisse, mas começaria a ficar um negócio meio intratável também, eu considerar outros países. E também depois do lockdown, tá tudo fechado, essas bordas. Tem fluxo de pessoas mais controlado. Então, passa a perder um pouco do impacto. É tanto que a Espanha tem muitos casos e a borda de Portugal, à direita, tem pouquíssimos casos. Portugal foi afetado basicamente no litoral, onde tem aeroporto. É o que importa. Vinícius. Não sei se era isso que o Paulo Henrique estava perguntando. Se não for, ele pode escrever. Oi. Fala. Então, nesse modelo, é possível adicionar depois, por exemplo, quando tiver um tratamento, uma medicação ou uma vacina? Sim, de maneira efetiva. Porque o que acontece é o seguinte, no modelo, se você olhar, tem as taxas de cada uma dessas caixas. Então, você tem uma taxa de infectado para hospitalizado e uma taxa de infectado para recuperado. Que é esse Mi, né? Mi vezes gama. O que acontece é o seguinte, uma hora que você tiver tratamento, a taxa que você vai da caixa I para o H vai diminuir. Você vai do I para o R. Então, esse Mi, ao invés de ser 0,9, vai ser 0,6, uma coisa assim. Então, ele vira um número que diz como é que você passa de uma caixa para outra. Basicamente é isso. Isso é de maneira efetiva. Eu não ligo lá uma pessoa, ok, essa pessoa ficou boa. Precisa algum médico medir numa amostra de pessoas, quantas pessoas ficaram doentes, quantas foram para o hospital e quantas pessoas foram recuperadas. Aí ele vai me dizer, 60% vai para um e 40% vai para outro. Aí eu pego isso e coloco no modelo. Ok, então, na verdade, não seria adicionado uma variável, mas isso modifica as variáveis que já existem. Exatamente, modifica. A própria mobilidade modifica também o beta. Provavelmente as pessoas dentro da cidade estão entrando em contato com menos pessoas, né? A taxa de morte é modificada se o SUS atingir um limite crítico. Esse é um problema, né? Também é difícil de modelar isso, né? Você tem que levar isso em consideração, o número de camas que você tem no SUS, no hospital. Essas taxas são dinâmicas, no fundo elas vão mudando, a gente assume constante, mas no fundo elas vão mudando. A Geise, o tempo que durou cada pandemia no mundo, através dos seus estudos, tem uma estimativa de quanto tempo? Não, Geise, é complicado isso. Exatamente o problema que eu falei antes, assim. É muito arriscado fazer qualquer previsão, as chances de você prever qualquer coisa errada é muito grande, porque você tem que ter uma noção de que o modelo tem muitas limitações. Também não é a proposta da gente.
fazer esse tipo de previsão, porque o que acontece é o seguinte, é que envolve muitos fatores que não são controlados. Se a mobilidade das pessoas mudou completamente de hoje para amanhã, e eu não ter acesso a esses dados, e eu rodar meu modelo assumindo que não mudou, eu vou ter uma previsão diferente. A chance de eu errar é grande. Não consigo falar quanto tempo vai levar, quanto tempo a gente vai ficar desse jeito. Mas, assim, as pessoas que mais trabalham com isso dizem que não vai passar logo não, né? Então, não sei. O que você está vendo? Ele quer fazer alguma pergunta, Levi? Quer fazer uma pergunta, Levi? Levi. E é isso? Que Igor. nome é esse? Oi, João, fala. Qual desses modelos, né, que mais se aproximaram, tá? Pelo menos aqui no Brasil, não sei se tu conseguiu ver isso aí, qual desses modelos que conseguiram prever com maior exatidão o que está acontecendo? Não consigo te dizer. Certo. Não consigo te dizer. Para o Brasil, eu não me atreveria a nada, porque existem modelos, se você procurar esse Wesley, né, eles fazem para o Brasil, eles têm um trabalho muito bem feito, eles mostram como saíram no G1 e tudo, como que a epidemia está atingindo agora o interior do estado, de todos os estados, na verdade, por causa da mobilidade interna. O que acontece? Você tem uma pessoa em Fortaleza que trabalha em Maracanaú, ela infecta alguém em Maracanaú. A pessoa de Maracanaú trabalha em, sei lá, Maranguape, afeta alguém lá em Maranguape. Então, assim vai acontecendo as coisas. E vai caminhando para o interior. O problema do Brasil é que todos esses modelos requerem uma quantidade grande de dados que não se tem. Não se tem. O governo brasileiro não coloca claramente o número de infectados. Tem muitos problemas, eles não revelam, e tem erros, tá entendendo? Se vocês entrarem no Twitter do Wesley, vocês vão ver, ele faz um trabalho de levantamento, ele tem um site dele que tem todos os... GitHub, né? Como? Ele tem o GitHub, no site dele tem vários gráficos mostrando, e eles constantemente encontram problemas nos dados das secretarias de saúde dos estados e do Ministério de Saúde. Então, o que acontece, às vezes, eles trocam coisas absurdas. Era para ser um número 301, às vezes alguém digitou errado, 103. Acontece isso. Nós também temos uma variável aqui muito problemática, que é a questão, como você falou muito bem aí, né, dos dados que são dados pelas secretarias e pelo próprio Ministério da Saúde, né, que não fornecem dados precisos, né? Assim, se tem a verdade é que todo mundo foi pego de surpresa com essa crise, que também foi difícil, né? O Brasil também tem dimensões muito maiores, é mais difícil de controlar. A lição que espero que todo mundo tire dessa crise, né? A primeira foi interessante que todo mundo passou a ter curiosidade e querer entender esses modelos, entender de números, entender de estatística. Isso é o bom. Outra coisa é os governos perceberem que eles têm que ter plataformas plataformas para publicizar esses dados de maneira rápida e com qualidade. Sem isso, não tem como fazer nada. É só especulação. Nos Estados Unidos, sim, tem modelos e tem pessoas que fazem trabalhos alto nível. Também tem problema com dados, mas é menos. Lá você vai ter simulações muito boas. Agora, no Brasil, eu não me atreveria a falar muita coisa, não. Eu olharia o trabalho que eu conheço, que é o trabalho do Wesley e o pessoal de Viçosa. Mas também tem o pessoal na física, o Soares está fazendo também, né, da UFC. Agora, acho que ninguém está se atrevendo a dizer uma data, alguma coisa assim, não. Não é muito bom fazer isso. Até porque se você errar, você vai ter um problema muito grande. É o que aconteceu com o Samidana, né? Samia. Quem acompanha o modelo dele é engraçado, é um modelo mais voltado do que se chama de machine learning, essas coisas. Qual é a minha crítica? É que é um modelo que tem aprendizado, você não aprende nada fenomenológico. Então,
o modelo cospe um número, pode até estar certo e tudo, mas é um modelo puramente estatístico, mas não tem fenomenologia. Ou seja, não tem dinâmica da doença, não tem biologia nenhuma. Então, esses modelos preveem bem, mas eles não explicam. Eles não foram feitos para explicar. Certo? Então, você não aprende nada com o modelo. Você não consegue fazer o seguinte, você não consegue fazer o contrafactual, que é, eu posso chegar no meu modelo e dizer o seguinte, o que acontece se eu diminuir a mobilidade? Eu vou lá no computador e desligo a mobilidade e vejo. Ele não consegue fazer isso, porque ele não sabe onde é que está a mobilidade lá. São uma série de distribuições estatísticas. Eu sei por cima, eu estou chutando um pouco aqui, eu li só na diagonal o trabalho dele. Não quer dizer que ele não preveja bem, assim como técnicas de machine learning fazem, mas não, mas tem aprendizado fenomenológico praticamente zero. Uhum. Certo. Mais alguma pergunta? E aí, pessoal, se tiver mais alguma pergunta, pode colocar no chat aí, e aí abre o microfone. Algumas pessoas entraram agora no final, então, vou eu tá... Parabenizar, né? A excelente apresentação do Igor, muito didática, Obrigado, João. muitos dados históricos interessantes, né? Apresentou aí o histórico das pandemias que já assolaram o mundo, né? A quantidade de pessoas que foram embora por conta disso. Apresentou os modelos, desde o modelozinho mais simples até esse modelo que leva em consideração outros fatores que são importantes, né? Muito bacana, Igor. Parabéns. Obrigado, João Cláudio. Obrigado. Então é isso, né? Acho que ninguém tem Boa. mais nenhuma colocação. Tá bom. Só agradecer você, viu, PV? E a todo mundo que assistiu, É isso, um abraço cara. para vocês. Queria agradecer você pela disponibilidade aí de dar essa palestra pra gente nesse período complicado aí. Sim. Tá vendo? Mas tá ótimo. Saudade aí de você, Tá. saudade de todo mundo. Saudades, e aí em breve a gente tá de volta. Tá bom, tá certo. Então pronto. Pessoal, muito obrigado, tá? Se alguém tiver alguma colocação ainda, eu vou colocar ainda aí 5 segundos para vocês colocarem mais alguma colocação. Mas acredito que ninguém tenha mais nenhuma colocação, não. Então, é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês, tá? E mais uma vez agradecer ao Igor pela palestra muito boa. Gostei muito também do contexto histórico, né? Como o João Cláudio colocou aí. Muito boa mesmo. É isso. Tá bom. Tá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. João Cláudio, me passa a gravação, por favor. Tá. Tchau. Abraço para vocês. Tchau. Tchau, Tá legal, pessoal. Vou mandar para ti. Grande abraço a todos. Abraço, pessoal de Crateús, pessoal de Acaraú também, tá? Pronto. Tchau, tchau.